Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, eu saúdo todos os meus amigos que me seguem aqui, aplaudo a sua bravura de continuarem me seguindo, mantendo ali na faixa dos 346 mil inscritos, o que muito me honra e me orgulha, né? E respondo a um deles, o Walter P. Barreto, que diz: parece que o Neumann não empolgou com as provas do Sérgio Moro. O pessoal bolsonarista tem uma certa implicância com o pronome pessoal oblíquo C. Eles não usam, né? Não se empolgou, tá, seu Walter? Pois é, eu me empolguei sim. Acontece que, quando eu gravei o vídeo, eu não tinha tido tempo ainda de ler o depoimento do Sérgio Moro e achei melhor me resguardar para hoje, para ter um tempo para analisar o que era mais importante. E eu nem precisei dedicar muita leitura, porque os títulos de todos os jornais, emissoras de TV e de rádio eram, na verdade, um só. Aspas, Moro, você tem 27 superintendências. Eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Bom, além desse título, vinha um complemento. Por quê? Para quê? É o meu estado, disse ele. E eu, hoje cedo, fiquei pensando, é uma pena que eu não tenha tempo, tenho tanta coisa para fazer nessa pandemia, não tenho tempo de reler o pesado texto dos 2 volumes de Os Donos do Poder de Raimundo Fauro. Porque essa foi a melhor definição que eu já vi na minha vida do maior pecado da representação política no Brasil, que é a confusão entre público e privado. Nenhuma família, e também é a primeira vez que uma família ocupa o poder na República, traduziu de forma tão precisa a mistura de público e particular como a família Bolsonaro. Que, inclusive, vivem a assassinar reputações e a atentar contra a língua portuguesa, como no caso do pronome pessoal oblíquo, né? Olha, o estado do Rio é um estado que tem muitos problemas, não é um estado do Bolsonaro, nem da família Bolsonaro, nem das milícias, nem dos grupos criminosos, nem dos chefões da política velha que o Bolsonaro está ressuscitando, como é o caso do Roberto Alcaguete Jefferson. Não, não é não, viu? Apesar de tudo, de ser o presidente da República legítimo, de ter sido eleito com 57,7 milhões de votos, mais do que isso até, não é o dono de nada. Não é a Constituição, nem é o dono de nada. O registro irrefutável dessa evidência de intervenção política torna desnecessárias provas. Mas é importante que Moro traga mais e mais. Talvez por isso, que ontem eu falei isso, que é urgente que o Moro venha trazer mais provas, porque mesmo com essas provas todas, a narrativa dos bolsonaristas é: o Moro não disse nada de novo. E quem mais está concordando com eles? Os petistas, é claro, né? A Gleisi Hoffmann já disse: o Moro não deu nada, não fez nada, não falou nada. Só essa frase, como se dizia no meu tempo, de noitadas na Praça do Rotary, na frente do Cine Capitólio, em Campina Grande, paga o ingresso, porque fica de frente a um cinema. O Cine Capitólio tem um título, aliás, do Congresso, do prédio onde funciona o Congresso americano. Pois bem, o Bruno Rocha, sobrinho de Ritinha, mulher do grande artista, do grande estilogravador Ciro de Iraúna, ficou espantado e me mandou um WhatsApp com a exibição pelo Bolsonaro de prints que trazem novas violações que Moro não chegou a contar. Essa, por exemplo. Ele chama atenção para que, quando o Bolsonaro mostra o celular para a Câmara, aparece uma mensagem que ele passou para o Moro na véspera, que se refere a outro crime, quando ele cobra do Moro se ele não puniu os agentes da Força Nacional que deram cobertura a fiscais do IBAMA que destruíram máquinas e utensílios de garimpeiros clandestinos invadindo terra índia. Eu sou o maior crítico dessa coisa de terra índia. Agora, a lei é para ser cumprida. Isso pouco depois, ou melhor, pouco antes, né, uma semana antes de receber o Major Sebastião Moro, o Major Curió, líder dos garimpeiros de Serra Pelada e ex-oficial do Exército, que matou muita gente do PCdoB
na guerrilha do Araguaia e que representa uma casta para o Bolsonaro. Garimpeiro para o Bolsonaro é casta, até porque ele já foi, né? Garimpeiro. E o Major Curió é um herói do jeito que ele gosta, né? É um matador. Ele já disse que a modalidade dele como capitão de artilharia é matar. Além disso, o ministro decano do Supremo, Celso de Mello, mandou a Polícia Federal ouvir urgentemente os generais ministros das proximidades do gabinete de Bolsonaro. Walter Braga Neto, chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, o secretário de Negociação Política, e o general Heleno Augusto de Almeida, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Né? Augusto Heleno, desculpe. Bom, acontece o seguinte, esses ministros já estão todos incomodados como é que o Moro cometeu a deslealdade de citá-los. É muito simples. Se o Moro mentiu, ele não tem nenhuma, digamos, saia justa, certo? Mentiu, o Moro mentiu. Agora, a saia justa só pode vir de uma evidência. O Moro não mentiu. Mas há um complemento. O decano, Celso de Mello, também ordenou que em 72 horas a partir de ontem, o Planalto deve encaminhar aos responsáveis pelo inquérito o cartão de memória que contém as imagens da reunião do Conselho de Governo, que são gravadas exatamente para que se possa ver depois. O antagonista apurou que o cartão de memória usado para gravar a reunião ministerial de 22 de abril foi formatado. A mídia ficou todo esse tempo com o chefe de assessoria especial da presidência, Célio Faria Júnior, que só o devolveu agora sem nenhum conteúdo. Bom, eu acredito que deve ter um backup, normalmente porque tem, por segurança. Em segundo lugar, porque vocês podem imaginar o escândalo que pode criar sumir uma mídia de imagem dessa importância. Nem o Augusto Aras, que está livrando o Bolsonaro de toda a possibilidade de ser investigado, nem o procurador-geral engavetador de tudo que se refere à família Bolsonaro terá coragem de não inquirir os responsáveis no Planalto por esse sumiço da mídia, se é que realmente houve. Se houve, o backup deve existir. Se não chegarem ao backup, eu quero informar para esses analfabetos lá do Palácio que computador guarda na memória tudo, inclusive o que foi apagado. Então, um perito da Polícia Federal pode ir lá e capturar as imagens, tá certo? Bom, o Bolsonaro está pautando a narrativa bolsonarista de que Moro mentiu ao dizer que ele exigiu acesso a inquéritos sigilosos. Em nenhum momento, nem na fala, quando se demitiu, ou no depoimento que foi liberado ontem à tarde pelo decano Celso de Mello, atendendo a um pedido da defesa do Moro e encaminhado pelo procurador-geral Augusto Aras, a quem me referi agora, e aliás quero aplaudir os três, o Moro, o Aras e o Celso de Mello, por essa medida correta. E o Celso de Mello foi adiante. Não há sigilo em nenhum pedaço desse inquérito, isso aí se chama transparência, aquilo que o Bolsonaro evita quando não cumpre as decisões judiciárias de mostrar os resultados de seus testes de Covid-19. A dona Carmen Lúcia já disse que cala a boca já morreu, né? O Bolsonaro gritou 3 vezes cala a boca, lá no cercadinho, à frente do Palácio da Alvorada, quando repórteres lhe perguntaram sobre a substituição na Superintendência da Polícia Federal no Rio. Ele acha que todo mundo é idiota, né? Porque ele disse que, olha, o cara foi promovido para o número 02, né? Sim, o superintendente foi promovido para um cargo burocrático, ou seja, foi demitido para cima. E abriu a vaga. Ao abrir a vaga, ficou uma possibilidade de um escândalo tão grande que ele resolveu substituir o superintendente definitivamente por um outro superintendente que trabalhou, inclusive, na Operação Lava Jato, o doutor Tássio,
que é, tecnicamente, muito elogiável, né? Mas eu queria chamar a atenção de você para outra coisa. Essa mistura de Agência Brasileira de Inteligência com Polícia Federal não é nova, não é original. Eu já denunciei isso quando eu escrevi esse livro aqui, ó, Sei de Lula, no tempo do PT. O delegado Paulo Lacerda, até hoje líder da ala petista da Polícia Federal, quando saiu da direção da Polícia Federal, foi dirigir a ABIN, onde comandou agentes arapungas que chegaram até a grampear o telefone do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que hoje combate tanto o Moro que se esqueceu disso. Agora, antes de terminar, eu ainda teria outras coisas para falar, mas eu queria, antes de terminar, dizer que assisti com muita atenção o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, fazendo um discurso na abertura de sessão de quarta-feira do Supremo, na qual ele repudiou as agressões a profissionais de imprensa ocorridas no domingo 3, no ato pró-governo, a favor, na verdade, da ditadura, da intervenção militar, do ato 5, com Bolsonaro no poder. Nela foram agredidos um motorista e um fotógrafo do Estadão, o genial Dida Sampaio, além do grande fotógrafo Orlando Brito. Também eu queria me solidarizar com ele. Bom, aí o Toffoli classificou essas agressões de lamentáveis e intoleráveis. Não há solução para as crises fora da legalidade constitucional e da democracia. Eu quero lembrar que todo mundo vira herói da democracia e titã das instituições sem citar nomes. Ele fez um recado, até que pode parecer brutal, né, contra seu amigo e sócio e parceiro Jair Bolsonaro, mas não citou o nome dele nenhuma vez. Essa é a diferença do Bolsonaro, que está em marcha pelo autogolpe, e os defensores institucionais que não dão nome aos bois como ele dá. Essa é a vantagem dele e é por isso que ele está na frente dessa corrida. E, sei não, hein, o discurso do Toffoli, ao não citá-lo, mais o ajuda do que o atrapalha nessa caminhada, viu? Bom, mas meu tempo acabou. Eu queria ainda falar Eu queria falar mais uma coisa, se a Isabel me permitir, que é o seguinte. O Bolsonaro está entregando vários cargos com boas verbas aos titulares dos partidos do Centrão. Alguns desses cargos estão... Por exemplo, tem um no Ministério da Saúde, você acostumou a ver o Anderson, né, o diretor de fiscalização do Ministério da Saúde, junto com o Mandetta. Esse vai dançar para entrar um indicado por um partido do Centrão. E quem está sendo muito pressionada é talvez a melhor ministra do governo Bolsonaro, que é a Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Já tem levado muito tiro de reputação, né, assassinato de reputação do gabinete do ódio, e agora não está querendo ceder os cargos do Ministério da Agricultura ao Centrão e está também sendo acossada. Como a Regina Duarte, que daqui a alguns dias, quando baixar a onda da Covid, talvez nem isso, ela vai cair mesmo de qualquer jeito. Mas isso não tem a menor importância. A importância tem a Tereza Cristina, porque o Brasil só consegue sobreviver com o dinheiro que o agronegócio fatura no comércio externo. Pois bem, eu estou indo embora. Amanhã eu volto, como normalmente faço todo dia, agradecendo sempre a você, pedindo que você, se gostou desse comentário que eu fiz agora, dá um like e convença os seus amigos a entrarem e compartilhe nos seus perfis sociais por aí afora. Tá bom? Tchau. Direto ao assunto. Em pé e só a verdade nos salvará.